Tudo começa quando Ângela fala para Alma que vai aceitar a proposta que ela fez. E a loira pergunta se ela vai mesmo renunciar ao amor de Leonardo para tirar ele da prisão, e Ângela diz que sim, e manda ela ir tirar logo ele de lá. Alma quer saber como ela vai terminar com Leonardo, porque precisa de uma garantia, mas Ângela diz que isso é coisa dela, e garante que vai cumprir porque não é um lixo como ela, e que em breve a loira vai saber. E então vai embora e deixa a Alma satisfeita. Ângela sai do prédio e Ed chama por ela perguntando por que ela está chorando. E Ângela conta que está muito mal com tudo o que está acontecendo. E o amigo fala que sente muito, mas lembra que eles precisam terminar o trabalho de Ugarte para o dia seguinte. E pergunta se ela conseguiu terminar a parte dela, mas Ângela chorando conta que Samantha queimou todos os seus livros e trabalhos, e Ed fica horrorizado. E para piorar, ela também conta que Alma está obrigando ela a renunciar ao amor de Leonardo em troca de pagar pela liberdade dele, e deixa Ed chocado. Ele consola a amiga e diz que tudo isso é horrível, mas que eles precisam ir terminar o trabalho da universidade, e então eles seguem juntos. Um tempo depois, Ed chega no quarto e fala pra Ângela e a dela que Pablo mandou aquelas sacolas que estavam na mansão Verga, e elas falam que são muito gratas por ele emprestar a casa de Dona Pura para elas ficarem. A dela agradece a Ed pela amizade dele com sua filha. E ele diz que Ângela é como uma irmã para ele, e pergunta como ela está. Ângela fica cabisbaixa, e a dela quer saber do que eles estão falando. E Ed pergunta se ela ainda não contou para a mãe, e Ângela fala que vai precisar terminar com Leonardo. A dela fica surpresa e quer saber o porquê disso, e ela explica que a família do ciclista está cobrando 2 milhões para retirar a queixa contra Leonardo, e Alma é a única que tem o dinheiro, mas que em troca disso ela quer que Ângela se afaste de Léo, e a dela fica sem palavras. Um tempo depois, Ângela e Ed estão refazendo todo o trabalho, e ele pede para a amiga servir um pouco de café porque está morrendo de sono, e diz que eles ainda precisam terminar muita coisa, e Ângela lamenta que já tinha feito aquilo tudo, mas que por culpa de Samantha eles precisam refazer. Ed fala que vai procurar mais informações e vai até o sofá, e em seguida cai no sono. E Ângela percebe que o amigo dormiu, mas prefere não chamar ele. E começa a se lembrar do momento em que falou para Leonardo que Alma não deveria ficar na casa dele. E nisso Leonardo também está deitado na cela pensando nesse mesmo dia que ficou feliz por Ângela estar com ciúmes dele. Na manhã seguinte no hospital, Dario pergunta a Fedra se Clarita já pode começar sua reabilitação, mas ela diz que eles precisam ir com calma, porque o fato dela ter acordado não significa que vá voltar com todas as funções do corpo funcionando, e ele garante que vai ajudar ela a se recuperar. Fedra diz que fica muito feliz por ele ter de volta esse amor pela medicina, mas fala que ele deveria manter uma distância de médico e paciente, porque percebe que ele está levando esse caso muito para o pessoal. Mas Dario fala que se a mãe não tem nada de positivo a dizer, então que não fale nada. Álvaro chega e pergunta o porquê eles ficaram em silêncio, e os dois falam que não é nada e saem do quarto. Álvaro sorrindo se aproxima de Clarita, e ela abre os olhos. Na cadeia, Nancy está falando para Leonardo que eles estão fazendo um acordo com Gregório,
e que Ângela garantiu que ele vai sair da cadeia ainda naquele dia. Leonardo pergunta quanto ele está pedindo para retirar a queixa, e Nancy conta que ele quer 2 milhões, e Leonardo fica horrorizado e pergunta de onde vai sair esse dinheiro, e depois deduz que vai ser Alma quem vai dar o dinheiro. Nancy fala para Leonardo aceitar o favor, e diz que em breve ele estará livre, mas Léo quer saber mesmo é de Ângela e diz que ela estava muito estranha, e Nancy diz que é verdade, e conta que também achou a atitude dela muito esquisita, e Léo pede para ela pedir a Ângela que vá até lá falar com ele. Enquanto isso, Clarita fala o nome de Álvaro, que fica emocionado e não acredita que está ouvindo a voz dela depois de tanto tempo, e limpa as lágrimas da irmã. Ângela está na rua com pressa para chegar na universidade, e acaba tropeçando e o trabalho cai todo no chão. O celular dela toca e é Ed dizendo para ela ir logo para a universidade porque o Gart não vai perdoar mais uma falta, e ela explica que precisou passar em um lugar para imprimir o trabalho, mas garante que já está chegando. Álvaro fala para Clarita que ela nem imagina o quanto ele está feliz de ver ela acordada, e a menina pergunta pelos pais, e quer saber por que eles não foram visitá-la, e Álvaro, muito emocionado, conta que os pais morreram no acidente que ela entrou em coma, e a menina não quer acreditar nisso e fala que é mentira, mas Álvaro diz que não é. Mas promete para a irmã que eles vão seguir juntos e que ele nunca vai abandonar ela. Na cadeia, Mirta reclama com Leonardo que ficou muito chateada porque ele não quis que ela soubesse do acidente, mas ele fala que não queria preocupar a mãe, e ela diz que tudo isso está acontecendo por causa de Ângela, e Leonardo se estressa com a mãe dizendo que Ângela não tem culpa de nada, e a Cebosa fala que depois que ele começou a andar com ela mudou totalmente o jeito de tratar a mãe. Leonardo não dá mais confiança e diz que está preocupado com a saúde do rapaz que ele atropelou, e Mirta diz que não está se importando com isso, e sim com que ele saia da cadeia e não perca o prestígio de médico, e deixa Leonardo irritado. Mirta fala que eles podem pedir ajuda a Gerardo para pagar esse valor que o homem está pedindo, mas Léo proíbe a mãe de falar qualquer coisa com ele, e ela fica irritada e fala que vai embora porque ele e aquele ambiente deixam ela doente, e então Leonardo agradece pela visita. Na universidade, o Gart chama por Fedra e pergunta se ela sabe algo sobre Gerardo, e ela conta que passou por ele no hospital e que está se recuperando. E o insuportável fala que ele tinha que ter se preparado para a perda de Beatriz, porque era evidente que isso iria acontecer. Mas Fedra diz que não sabe se uma preparação é possível, mas ele garante que sim. Fedra quer saber se ele vai dar aula agora, e o Gart fala que sim, e que tem apresentações de trabalho, e ela pergunta se ele continua com a ideia de dar 10 ou 0 para os alunos, e ele responde que sim, porque é a única forma dos alunos se comprometerem com os estudos, mas ela discorda, dizendo que eles fazem isso por medo. O Gart fala que Fedra tem opinião própria, e ela diz que imagina que isso seja um pesadelo para ele, mas o Ceboso fala que não, e começa a se engraçar para ela dizendo que isso é o que ele mais admira em uma mulher. E diz que sua ex-esposa era desse jeito. Fedra diz que nunca ouviu ele falar sobre isso, e pergunta se ela morreu, mas ele responde que não, e diz que ela está mais viva do que nunca vivendo com seu novo marido, e começa a paquerar ela, que rapidamente dá um fora nele.
Gerardo está no quarto lendo seu jornal, quando Samantha chega com chocolates, dizendo que espera que o pai não seja agressivo com ela, mas Gerardo fala que não vai esquecer a forma que ela tratou sua mãe, e que deveria ter apoiado Beatriz até a hora de sua morte. A Patricinha diz que não conseguia fazer isso, e ele se irrita dizendo que ela se tornou uma pessoa egoísta, e que é perfeita nas redes sociais, mas por dentro é podre. E Samantha fala que não consegue esquecer a forma que ele e sua mãe trataram Álvaro, e então o pai fala para eles procurarem um lugar e saírem de sua casa. Na universidade, o insuportável está falando para os alunos as regras do trabalho, quando Ângela chega e pergunta se pode entrar, e ele fala que ela está 6 minutos atrasada, e diz que isso faz toda a diferença na vida de um paciente. Ângela se desculpa e diz que teve muitos problemas, principalmente com a morte de Beatriz, mas ele fala que ela não é parente dela e então não tem que ficar usando isso para reparar suas irresponsabilidades. Ângela pede para entregar o trabalho, mas ele diz que não vai aceitar e que ela já está com 0, e manda Ângela sair da sala. E Alma fica satisfeita com a humilhação de Ângela, que sai da sala e começa a chorar. Na cadeia, Leonardo escuta que está chegando outra visita, e Dario entra dizendo que ele nunca imaginou que seria ele, e Leonardo concorda, até porque Dario odeia, mas ele diz que não odeia, só não gosta muito, mas que sabe reconhecer um bom médico. Dario fala que comprou um café para ele e diz que tem uma notícia boa para dar, e conta que Clarita acordou, e deixa Leonardo animado, e ele manda Léo ir comendo lanche enquanto ele conta como tudo aconteceu. Por outro lado, Alma fala que já está fazendo a transferência de 2 milhões para a conta de Gregório, e que vai mandar o comprovante, mas ele diz que não constou nada ainda, e ela explica que o banco vai precisar revisar a transferência. Nancy fala que então eles podem ir assinando os documentos, que diz que após a transferência ele precisa imediatamente retirar a queixa contra Leonardo, e o homem fala que tudo bem, enquanto Alma está satisfeita vendo Ângela chorar. Na mansão Verga, Samantha está com Oscar no quarto de seu pai, e manda ele vigiar a porta enquanto ela procura por alguma coisa importante. Oscar deixa a porta aberta e Samantha pega uma caixa e coloca em cima da cama, e nisso Luz chega e pergunta se pode limpar o quarto, mas Samantha manda ela ir embora dali. Luz sai, e Samantha quer saber aonde está a chave da caixa e lembra que estão escondidas atrás de um quadro. E então abre a caixa e diz que finalmente encontrou o que queria, e Oscar está ansioso para saber o que é. Ângela oferece ajuda a Gerardo no quarto do hospital, mas ele agradece e diz que agora precisa fazer as coisas por si só, e comenta que não vê a hora de chegar em casa. Ele pergunta se Ângela está abatida porque pensa que vai ficar sem trabalho, e ela diz que sem Beatriz ela não tem por que ficar na casa, e Gerardo diz que vai ajudar ela a conseguir trabalho no hospital. Ângela agradece muito, mas ele sabe que ela quer falar mais alguma coisa, e Ângela diz que não quer se aproveitar da situação, mas quer pedir um favor para sua mãe, e Gerardo já entende e diz que a dela está contratada para trabalhar na casa, e Ângela fica muito agradecida a ele. Enquanto isso, Álvaro está no corredor quando vê Abraão e chama ele para ir à sua sala, e estressado tira satisfações com ele sobre estar investigando seus passos.
E o homem fala para ele abaixar o tom de voz porque tem poder na empresa. E lembra que é acionista e diretor, mas Álvaro não abaixa a cabeça e fala que também tem ações ali, e que sabe bem que ele e Gerardo estão querendo tirar ele do hospital. E então Abraão fala para ele ficar atento, porque no primeiro passo em falso que ele der, garante que vai ser pego. Por outro lado, Léo pergunta a Nancy o que foi resolvido, e ela conta que tem ótimas notícias e que ele já está livre. Léo fica feliz, e ela conta que Gregório aceitou o dinheiro, e Léo quer saber se foi Alma que deu, e Nancy fala para ele conversar com ela depois para saber detalhes. Léo agradece muito, mas ela diz que não foi nada, e que na verdade foi Ângela e Alma que fizeram muita coisa para ele sair da cadeia. E então chama o policial para abrir a cela e leva ele para assinar uns papéis. Gerardo chega no quarto e vê a cama vazia, e então Luz pergunta se ele quer alguma coisa, e ele diz que precisa de Beatriz. Luz lamenta pela perda do patrão, e ele agradece e diz que precisa descansar. E quando ela vai sair, Gerardo a chama de novo falando que Ângela disse que foi embora da casa, mas sente que ela não disse o porquê e pergunta se Luz sabe de algo. Luz não quer ser fofoqueira, mas ele diz que precisa saber, e então ela conta que Samantha colocou Ângela e sua mãe para fora. E que mandou jogar as roupas dela no lixo e queimou todos os livros. Gerardo fica chocado e pede para Luz avisar Samantha para ir ao seu quarto. E nesse meio tempo, Mirta vai abrir a porta quando se depara com Júlio e pergunta que diabos ele está fazendo ali. Gerardo está dormindo abraçado com a foto de Beatriz, quando escuta alguém bater na porta e Samantha entra perguntando o que o pai quer, e ele pergunta o que se passa com ela e por que expulsou Ângela e sua mãe da casa, e a Patricinha fala que eles não precisam mais de uma enfermeira ali, e garante que Ângela e sua mãe não vão mais pisar naquela casa, mas Gerardo fala que é ele quem decide isso. E é ela quem vai embora com Álvaro. Porém Samantha fala que não, e entrega o testamento de Beatriz e conta que a última vontade de sua mãe foi que ela fique com a casa quando ela partisse. E Gerardo, chocado, diz que a filha é um monstro. Por outro lado, Mirta fala para Júlio que Leonardo não mora ali, mas ele diz que não adianta ela mentir porque já sabe. E pergunta se por acaso ela tem alguma coisa a ver com o suposto acidente que quase matou ele, mas ela fala que não. E Júlio fala que sua esposa foi ameaçada para ele não procurar pela família Santillana, e então ela ficou muito mal e morreu, e a falsa diz que sente muito. Júlio fala que essas pessoas são culpadas pela morte de sua esposa, e deixa claro que se descobrir que ela tem algo a ver com isso, garante que ela vai se arrepender. Gerardo fala que Samantha está errada, e que não importa o que está escrito no testamento, porque ele é responsável por tudo da casa, e que ela só tem direitos quando ele morrer. Samantha fala que vai atrás de advogados e que aquela é sua casa, e não vai permitir que Ângela viva sob o mesmo teto que seu marido, e o pai dela fala que Ângela escolheu ir embora, mas que a dela já está contratada como cozinheira, e que ela não vai impedir isso. Samantha, furiosa, fala que não vai sair da casa. E Gerardo fala que não suporta mais ela e que não a conhece mais como filha e manda ela sair de seu quarto. Samantha fala que seu pai pode se arrepender do que está falando, mas ele não volta atrás e manda ela ir embora dali. Enquanto isso, Léo está saindo da delegacia.
Quando Alma e Ângela chegam e a loira já vai logo abraçando ele, que agradece pela ajuda, Léo olha para Ângela e Alma diz que vai deixar eles sozinhos para conversarem. E Ângela já fala que eles não podem mais ficar juntos, e ele acha que é brincadeira, mas ela diz que não, e que a viagem que fez ao povoado trouxe muitas lembranças, e conta que não disse a ele que Álvaro foi até lá. E Léo fica furioso e pergunta se por acaso ela sente mais por Álvaro do que por ele. Ângela mente, fala que não pode controlar o que sente. Mas Léo, revoltado, fala que não acredita em nada do que ela diz. Mas Ângela segue firme e fala que eles não podem continuar juntos. De volta à mansão, Adela está na sala, quando Gerardo vem e ela começa a se desculpar pelo que aconteceu no hospital. Mas ele fala para ela ficar tranquila e que graças à comida que ela levou conseguiu um trabalho na casa. E Adela fica surpresa e agradece muito. Gerardo agradece pelas palavras que ela disse a ele no hospital e fala que vai sair para ver sua esposa e que ela já pode começar a trabalhar. Adela pergunta o que ele quer comer e Gerardo fala que ela pode fazer pamonhas, e ela fica preocupada com o que o médico e Mirta falaram. Mas Gerardo fala para ela ficar tranquila e que isso será um segredo deles. Leonardo não quer deixar Ângela ir embora sem dizer a verdade e não acredita que ela segue apaixonada por aquele desgraçado. Mas Ângela diz que as coisas são assim e que ele precisa aceitar. Leonardo fala que então ela é uma enganadora e aproveitadora e fez o mesmo que Alma fez com ele, mas Ângela diz que isso não é verdade e que só não pode seguir com ele e garante que tudo se acabou. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.